Estes os nossos destaques, são 18 horas e 9 minutos no Timaço da Vale FM, começando a partir de agora o nosso Vale Esportes, num oferecimento dos produtos Ambev, também nos nossos canais no YouTube, que é o canal Timaço da Vale e o canal Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. E um abraço muito especial para você que nos segue também no Instagram, segue lá, Timaço da Vale FM. Intervalinho, a gente volta já já com muito mais. Vale Esportes, é futebol de primeira. O Cariri da Sorte desta semana tá demais. Que tal você colocar uma Honda Fan, mais uma Honda Pro 160, mais 10 mil reais, tudo isso de uma vez só? É isso mesmo. No quarto sorteio tem uma Honda Start 160, mais uma Honda Bros e 10 mil reais. Uma Honda Start, uma Honda Bros e 10 mil reais só pra você. E mais 9 mil reais no primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais no Super Giro da Sorte. 20 prêmios e 500 reais. Tudo isso por apenas 5 reais. É demais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muita cultura e lazer. Juá Forró, Carnaval de Rua, jejunos, jogos e parques infantis completos para 33 escolas. Aquisição de fanfarras e instrutores para 57 escolas. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero.
Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Todo mundo ligado a partir de agora no nosso Vale Esportes, começando na 99,9. Pera aí, JF, que eu tô tentando colocar aqui no nosso Instagram, tá bom? No meu, que é o @MarcoValeFM. E tem o Instagram da equipe, né? Que é o Timaço da Vale, @Timaço da Vale, pra você seguir. Tá tudo bem com o senhor aí, JF? Tudo bem, senhor Marco Você Valério. tá com calor não, né? Não. Tá, o clima tranquilo. bom, agradável. Aqui dentro tá tranquilo, mas hoje o dia foi quente. Foi dia quente, abafado. Mas, rapaz, Copa do Brasil ontem, a gente não foi bem nos palpites, não, JF. Um verdadeiro desastre. Eu admito. Um verdadeiro desastre. Olha, esse negócio de você querer fazer os palpites iguais aos meus não dá certo. Dos 6, nós erramos 4 ontem e só acertamos 2. Pois é, a classificação do Bahia e a classificação do Palmeiras, que convenhamos, era uma classificação até certo ponto. Ali era o mais fácil, o palpite mais fácil, né? Apesar do Fortaleza ter pressionado, fez 1-0, mas eu sinceramente não acreditava que ocorresse uma reviravolta no placar. Agora, JF, você viu o jogo do Corinthians? Uma classificação merecidíssima. O Corinthians jogou, eu vi grande parte do jogo, primeiro tempo completo, uma parte do segundo tempo, mas pelo que vi, pela raça, pela determinação, pela técnica apresentada também. E as bolas na trave, meu amigo? Sim, a pressão que o Corinthians era pra ter sido uns 4-0 ontem esse jogo, pra terminar nos 90 minutos. A pressão que o Corinthians impôs contra o Atlético Mineiro fez por merecer a classificação, sem dúvidas, dúvidas, há um detalhe também. O Corinthians tem o melhor goleiro do Brasil em jogos decisivos. Quando é jogo grande, o Cássio é simplesmente o melhor goleiro do Brasil. É espetacular, não tem pra ninguém. Jogo grande, jogo decisivo, ninguém pega bola no Brasil como o Cássio. Não é, João Filho? Uma qualidade indiscutível. Não concordo durante essa rasgação de seda toda, mas é uma qualidade indiscutível que tem o goleiro Cássio. Tá bom, né? Rasgação. O homem fechou o gol, homem, pelo amor de Deus. Contra o Fluminense domingo passado também, ele foi incrível. Eu concordo plenamente. Jogo grande. Agora não jogue ele, não bote ele pra jogar com 15 de Piracicaba, com São Bento de Sorocaba, que aí ele não vai não. Agora, se botar jogo grande, decisivo, o homem pega tudo. A qualidade dele, volto a dizer, é indiscutível. Eu só não rasgo tanta seda assim, mas é um grande goleiro. Eu sei porque é que você não rasga. Ele é um grande goleiro tanto no tamanho como na qualidade. Principalmente na qualidade. Com certeza. E principalmente nos jogos grandes. Se eu sou técnico da seleção brasileira e vou fazer um amistoso com El Salvador, eu não convoco o Cássio, não. Agora, se eu vou decidir uma Copa do Mundo com a Alemanha, com a Itália, com a Espanha, meu goleiro é Cássio. E um treinador... É impressionante, E um treinador que sempre gostou dele não fez isso, né?
um treinador que sempre gostou, trabalhou com ele no clube, me refiro a Tite. O Tite o levou em 2018 para a Copa da Rússia. Ele foi apenas o terceiro goleiro. Pois é. Ele foi apenas o terceiro Por goleiro. isso que aconteceu o que aconteceu. Na minha opinião, muito mais goleiro que o Alisson. É, porque chutou pro gol, é gol, né? Na minha opinião, muito mais goleiro que o Alisson. O Alisson é um bom goleiro, mas você chutou, a bola entra. Ele é bom pra fazer pose pra capa de revista. JF. Ele é bom pra fazer pose pra capa de revista. Você já tá querendo dizer que o homem é bonito, JF? É, você acabou de dizer isso, viu? Vamos mudar de assunto, Não, mas você quer que eu responda? Sim, ele é um homem muito bonito. Ele é um homem Ele é um homem bonito, apresentável em qualquer situação, mas como goleiro é uma negação. É bom também. É bom. Você não tava jogando no Liverpool. JF, você não tá numa boa fase. Vamos Não, se quiserem me dizer alguma coisa a meu respeito sobre Bomba da semana. Sobre ter feito o elogio. Diz que Alisson é bonito. Sobre ter feito elogio, fiz o elogio e não retiro, muito pelo contrário. Vamos em frente, JF. A hora do timaço. Em Juazeiro são 18h21, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Rapaz, eu tenho uma novidade aqui da Novo Rio antes de você chamar o Aloysio Vilar. Pois passe aí a novidade. Rapaz, que coisa boa. Olha só, na Novo Rio você tem descontos super especiais e a melhor condição para você trocar o seu carro 0 quilômetro, né? Lá na Novo Rio Veículos, então passa amanhã mesmo, mês de junho chega com tudo na Novo Rio Veículos. Bom, hora da gente conversar, bater um papo com a Aloysio Vilar, que vai atualizar o torcedor do Icasa, o Verdão que segue a sua preparação para a disputa da Taça Fares Lopes, competição que o Verdão conhece, já conquistou, vai em busca de mais uma vez conquistar e voltar ao cenário nacional. Estou certo disso, Aloysio Vilar? Boa noite. Está certo disso sim, JF. Boa noite para você, boa noite Marco Valério, pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. Chegando com os destaques da equipe do Icasa nesta quinta-feira, 4º dia de trabalhos na pré-temporada do Verdão para Fares Lopes. E o segundo dia com portões fechados, viu, JF? A gente destacava já ao longo da semana que o técnico Flávio Araújo adotaria essa política e desde ontem temos esses treinos com portões fechados e assim será às quartas, quintas e sextas. Mas a imprensa tem acesso aos últimos minutos ali do trabalho e hoje a gente já pôde perceber um trabalho com bola, né? Mesmo sendo início de trabalhos ainda, onde muitos jogadores chegam ali ainda sem a forma física ideal, já trabalharam com bola, com campo reduzido, alguns fundamentos. É muito bacana de ver isso já no início de trabalhos da equipe casiana. E a gente aproveitou para conversar hoje com um dos últimos nomes anunciados pela equipe, que é o Meia Vitinho. Inclusive, é o único meia até agora que foi anunciado pela equipe casiana. Ele tem 21 anos de idade e estava na equipe do Serra Branca lá da Paraíba. Inclusive foi lá que o Flávio Araújo viu o seu futebol e acabou fazendo esse convite para que ele viesse vestir a camisa do Icasa na Fares Lopes. Primeira passagem do Vitinho aqui no Ceará. Primeiramente, boa noite, né? É uma honra estar vestindo a camisa do Icasa, estar aqui falando com vocês. Bom, o primeiro contato aqui no clube foi o melhor possível, né? Venho trabalhar a primeira vez com o Flávio agora. Cheguei a enfrentá-lo no Paraibano. Espero repetir as atuações que tive no antigo clube, ou até melhor. E é isso, dá alegria a essa torcida que merece o melhor. O Flávio deve ter gostado bastante dessas suas atuações lá pelo Serra Branca. Como é que foi o Campeonato Paraibano para você? Foi uma grande oportunidade, né? Graças a Deus pude aproveitar da melhor maneira. Fiz gol, joguei bem. E após o contato do professor Flávio, não pensei duas vezes em vir aqui defender essas cores. Ô Vitinho, você foi o único meia de ofício anunciado pela equipe casiana. Essa é realmente tua função? É o que você está acostumado a fazer, é o que gosta de jogar? Sim, eu acho que ali próximo do gol, por trás do centroavante, mais aberto também, faço essa função. Espero ajudar da melhor maneira, seja em qual posição for. Estou aqui para ajudar o Icasa. Ô Vitinho, 4 dias de trabalho aqui em Juazeiro com o técnico Flávio Araújo. O que é que dá para destacar desse elenco que foi montado e também da dinâmica do trabalho do Flávio? Bom, a dinâmica é muito boa, né? Eu acho que não só eu, mas está todo mundo aí trabalhando bastante duro, dando o melhor a cada dia nos treinos. Eu acredito que o torcedor do Icasa pode esperar não só jogadores dentro de campo, mas torcedores também, né? Que estão dispostos a fazer de tudo por essas cores e dar alegria à torcida.
Primeira passagem também pelo futebol cearense, né, Vitinho? Sim, sim. Como eu falei, só trabalhei pela Paraíba, né? Mas espero dar o meu melhor aqui com a camisa do Icasa e repetir as atuações que estive por lá. Muito bem, ouvimos aí o Vitinho, 21 anos, vem do Serra Branca da Paraíba, nunca atuou fora da Paraíba, diga-se de passagem, até porque antes ele atuou no Nacional de Patos e também no São Paulo Cristal, além do Sport Lagoa Seca. Então, tá saindo da Paraíba, vem pro Ceará que faça uma grande campanha com a camisa do Icasa. Lembrando, Marco Valério e João Filho, o Icasa anunciou 18 jogadores para Fares Lopes. O técnico Flávio Araújo aguarda ainda novas contratações, inclusive ele destacava isso na entrevista da última segunda-feira, mas até o momento nenhum outro nome surgiu. A gente aguarda que possa haver a contratação de pelo menos mais um meia e também de mais um lateral direito. Afinal, até agora, só o André Vitor foi anunciado. Então não dá para iniciar uma competição só com o lateral. Tem que ter pelo menos uma outra opção além do banco, né? Assim como tem na lateral esquerda, onde temos o Laerte e o Felipe Pernambuco. Então vamos aguardar. Temos ainda esta sexta-feira para saber se o Icasa já está no mercado, já foi para o mercado e fez essas aquisições para a competição que vai ter início neste mês, né? Hoje estamos começando o mês de junho. Qual que é a data dia da estreia 28. do Icasa? 28 de junho 28 contra a de equipe junho. do Caucaia. Lá? Véspera de São Lá. Pedro. É uma quarta-feira. Vai ser lá. Isso, exatamente, Otávio. E deve ser um jogo à tarde, né? Todos os jogos estão marcados para quartas-feiras, Marco. E isso é interessante na Fares Lopes. Lógico, tudo pode mudar, mas isso se deu por conta do Iguatu, na Série D, enfim, o Pacajus, enfim, Floresta as equipes também, do Floresta, exatamente. Então colocaram todos os jogos até a final da Fares Lopes numa quarta-feira. Lógico, pode haver mudanças, mas até o momento tá mantida essa data do dia 28 e as primeiras rodadas assim estão também no meio de semana. Eu que sou um pouco mais velho que vocês, eu sou de uma época, né, nos anos 80, final dos anos 80, 90, que futebol era sempre na quarta-feira à noite e no domingo à tarde. Aí aqui e acolá tinha um joguinho no sábado, às vezes um jogo único na quinta-feira. Hoje não, é jogo todo dia, toda hora, tem jogo mais tarde, tem jogo mais cedo. Você pega até um campeonato brasileiro com 10 jogos na rodada, o desmembramento dos horários, o que é absolutamente normal. Então hoje as coisas vêm se adequando às transmissões de TV, às próprias plataformas também pela internet. E é absolutamente normal também que a gente possa ter hoje jogos no meio de semana à tarde. A gente observa isso. E muito em função até de alguns clubes que querem economizar, às vezes com uma iluminação no estádio, ou ter que pagar um gerador, algo nesse sentido. Muitas vezes clubes que não têm grandes arrecadações. Obviamente que não é o que se aplica ao Icasa, até porque para jogar na Arena Romeirão, o Icasa precisa de uma boa arrecadação para pagar os custos da arena. Então, fica essa minha dúvida se o Icasa, quando jogar às quartas-feiras, jogará no horário noturno. Eu acredito que sim, viu, Marco? Há uma grande possibilidade disso acontecer. Eu acredito, inclusive, que o Icasa não vai jogar à tarde aqui, porque não vale a pena jogar numa Arena Romeirão. Seria um desperdício, né? Em termos de arrecadação, né? 3h30 da tarde de uma quarta-feira no Romeirão, nem pensar, né? Então, que seja no meio de semana, mas à noite, 7, 8 horas, enfim, o torcedor vai poder comparecer. Mas mesmo assim, eu acredito que não teremos grandes públicos como num domingo, num sábado à tarde. É verdade. Posso estar errado, claro, o torcedor pode comparecer lá, colocar 5, 6 mil na Arena Romeirão, mas uma quarta à noite, muita gente trabalha, muita gente também tá cansada ali, enfim. Não sei, né? Vamos aguardar por essas partidas que vão acontecer aí na Fares Lopes, a partir de julho, no caso, aqui em Juazeiro. O importante é que o torcedor do Icasa possa apoiar, seja qual for o dia, seja qual for a hora, se estiver dentro da sua condição, né, disponibilidade de tempo, vá ao estádio, apoie. A gente está vendo um trabalho diferente com essa diretoria do Icasa. O presidente Aloísio, que não é o Vilar, é o Gregório, ele tem buscado apaziguar, um homem calmo, tranquilo, que procura sempre resolver as situações com bom senso, diferentemente até de outros presidentes que passaram no Icasa, que eram bem intempestivos. Então, é a nova metodologia de trabalho do Icasa que está tentando buscar a profissionalização em diversos setores. Tomara que dê certo,
né? E que o time dentro de campo também dê a resposta que o torcedor espera. Com certeza, Marco. Começa tudo nos bastidores. E a gente está vendo esse trabalho desde o ano passado, né? Infelizmente os resultados não vieram. Na Fares Lopes bateu na trave, depois na Série B também bateu na trave. Que agora seja diferente, porque o torcedor já tá naquela, né? Poxa vida, 3 decisões, 3 vezes que o Icasa ficou no quase. Então que agora seja um novo tempo pro Verdão agora com o técnico Flávio Araújo, que é sinônimo de grandes campanhas, né? Ele sempre, quando esteve à frente da equipe do Icasa, conquistou bons resultados e o último título do Icasa foi sob o comando do Flávio. E você falou em bastidores, a gente sabe que nos bastidores do futebol é muito importante um clube ter uma boa presença, uma força diante até de uma federação, de outras situações, Tribunal de Justiça Desportiva. Coisa que o Icasa, infelizmente, se não perdeu por completo, me perdoe cortar. Não está tendo agora, né, João Filho? Mas diminuiu muito. Não, visto o que aconteceu naquela rodada final, o Icasa foi claramente prejudicado pela arbitragem. Se não perdeu por completo a sua força junto à federação, que concordo com você, é importante que cada clube tenha a sua força em determinadas situações junto à sua federação de cada estado. O Icasa, infelizmente, diante da situação que não é de hoje, esse trabalho de reconstrução que a diretoria está tendo, que a gente parabeniza demais, o Aloysio, o Fabiano, Pereira, enfim, toda uma diretoria comprometida em resgatar o Icasa, mas a força do Icasa, a presença, a influência do Icasa dentro da federação diminuiu bastante. Muito, muito mesmo. Mas é aquela coisa, né? Uma reconstrução que deve ser feita, inclusive nesse sentido. E será bem demorado. E quando eu falo isso, não é nem que eu queira que haja alguma vantagem para o Icasa. Não, não é isso. Mas o que eu quero é que o Icasa não seja prejudicado pelos bastidores. Sim. Porque, claro, eu não posso provar, nem serei leviano para apontar o dedo. Mas o que aconteceu na arbitragem daquele jogo Icasa e Horizonte, também não vou dizer aqui que o Icasa perdeu aquele jogo só por causa da arbitragem. Acho que faltou algo mais pro Icasa. Faltou futebol também. Faltou futebol, esse algo mais é futebol. Mas que o Icasa foi prejudicado, especialmente naquele lance do pênalti, eu não tenho a menor dúvida disso. Pênalti, claro. E a gente tem até aqui a pergunta do Alfredo Benício, a quem a gente manda um abraço. Pergunta: é verdade que o Horizonte perdeu 3 pontos? Quem dera, né? Eu acho que é o sonho juiz horroroso de todo torcedor, né, JF? O juiz horroroso que trabalhou nesse jogo foi o César Magalhães, foi? Isso, exatamente. Estava trabalhando ontem em Fortaleza e Palmeiras, como se não aconteceu nada, a vida seguiu normalmente. A vida seguiu normalmente. Ele fez o que fez, prejudicou um sonho, prejudicou um trabalho, um projeto que o Icasa tinha de voltar à primeira divisão, mas enfim, a vida vai seguir e a gente só tem que lamentar também a péssima qualidade dos árbitros que tem aqui no Ceará. Me aponte um que se destaque. Não aponto. Eu particularmente... Eu não aponto nenhum. Eu particularmente não conheço nenhum. Trouxeram de fora, que foi o Marcelo de Lima Henrique, que é um árbitro experiente, já trabalhou em Federação Carioca. Trouxeram ele pra cá pra ver se pegava assim, levantava um pouco o nível da arbitragem cearense. Não teve jeito, né? Porque o nível da arbitragem cearense é horroroso. Não, da própria arbitragem no Brasil, minha gente. O que a gente tá vendo a cada rodada de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, são arbitragens desastrosas. Mas a do Ceará sempre se destacou na ruindade. A do Ceará... Eu gostava muito da época do Dacildo Mourão. Eu sempre achei muito limitado. Não, eu sempre achei de você. muito limitado. Um árbitro que eu colocaria, assim, que dos jogos que trabalhei, como repórter, que eu não vi comprometimento dele nas atuações, o Almeida Filho. O Almeida Filho, que eu acho que não trabalha mais, se eu não me engano, eu acho que já deve ter encerrado. Razoável. Razoável. Não é aquela coisa toda. Eu gostava do Dacildo. Mas o tal do Vladierson Oliveira, que eu acho que ainda tá trabalhando, não sei. Esse César Magalhães... Esse César Magalhães é horroroso. Um tal do Léo Simão. Esse Léo Simão, eu me lembro de um jogo que ele apitou na Copa do Brasil, acho que 1 a 2 anos atrás. Da Ponte Preta, né? Da Ponte Preta. Ele saiu dentro do carro da polícia para não apanhar. De tão ruim que é. De como ele comprometeu o resultado. Mas enfim, brincadeiras à parte, precisa melhorar. Mas não surge ninguém, né? Não surge ninguém.
Daqui a pouquinho você volta com mais do Verdão, tá bom? Volto sim, mais do Verdão do Cariri aqui no Vale Esportes. Valeu, lembrando o nosso Instagram, @Timaço da Vale FM, tem lá informações do Icasa também com a Luísio. Se você ainda não segue o nosso Instagram, vai lá, segue, @Timaço da Vale. A hora do Timaço. Em Juazeiro são 18h35, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Bom, vamos falar, meu querido JF, da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Tem oferta hoje, viu? Tem promoção. Tem promoção Tô hoje ligado aqui. pra Flamengo e Fluminense. Diga aí qual é a promoção. É o seguinte, você vai tomar a sua geladinha assistindo o jogo. Jogo do Flamengo com o Fluminense começa às 8 da noite, mas já tá valendo a promoção. Você toma quiser ir lá agora, pode ir. a cerveja Amistel. É boa, viu? É lá de Amsterdã, é lá de nós, é bom. Então, a cada 4 Amistel, a quinta é por conta da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Acabar o programa aqui, eu vou direto pra... Pegar um cabo que tem um barril grande assim como JF. Haja Amistel, viu? Lá na Pizzaria e Hamburgueria Oval. E pra você pedir a melhor pizza da cidade... É fácil demais. Por exemplo, aniversário do Boi. Ele já preparou a festa. Já tá preparado, e já. pediu já pizza pra todo mundo. 988429514, Pizzaria e Hamburgueria Oval, oferecendo os nossos canais no YouTube, @Timaço da Vale FM e também o Rádio Vale FM 99 oficial com as imagens dos nossos estúdios. Aniversário do nosso amigo Boi, a gente parabeniza e deseja muita Parabéns, saúde, muita paz, felicidade. Uma figura que a gente tem muito carinho, tem Quantos muito anos, respeito. Boi? 47, né? Rapaz, 47. Tá Boi um da menino. Boi da minha idade. É um menino. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados Banha, mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Olha, também compra mercadoria desplacada e paga à vista. E se você quiser ser um revendedor da Dourados, você pega lá o material, paga em 8 vezes no cartão de crédito, tem 1 ano de garantia. São motivos que não faltam para você correr amanhã cedinho para Dourado Joias. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, o WhatsApp 999933031, Instagram, @Dourados Joias. JF. Bom, deixe-me falar também, Marco Valério, sabe de quem? De quem? Da Nilo Embalagens, que tem tudo em embalagens pra você. Nilo Embalagens. Quentinhas de vários modelos e tamanhos, tem sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você também encontra artigos para festas, como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Temos também caixas para bolos e salgados com o menor preço da região do Cariri. Nilo Embalagens, da rua São Paulo. Tá feito menino buchudo. 1505, WhatsApp para mais informações, 99607-2384. Rapaz, meu amigo Boi passou com um carro bonito, só que tá com um problema. E o que não tem revestimento fumê. Ah, mas ele vai resolver isso amanhã. Oxe, é fácil demais. Só passar na Só Fumê Service. Vai lá em Edilson. Fala com o nosso amigo Edilson, corintiano dos bons. Ele tá feliz, né, com a classificação aí do Timão e tá dando um desconto especial. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamento de veículos. Cara, lá tem uma película de alta performance com 10 anos de garantia. É muito bom, é só passar na Só Fumê, Rua José Marrocos 408. Informações no WhatsApp 98805-4899. Você fala com o doutor do fumê, o Edilson. Bom, já está no ar, Marco, o novo site do ESC Cursos. Você pode acessar agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Acesse www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. JF, esse relógio de boi não foi comprado aqui não, viu? Aí foi um presente que ele ganhou. Deve ter vindo no mínimo de Miami. Isso aí foi Marinho, que tá saindo do Flamengo, mandou de presente pra ele. Tá certo. É amigo de Marinho, rapaz. Marinho tá indo pro São Paulo. Claro. Aí... Rapaz, eu vou dar um Marinho e presente Rodinei, ó, tudo trabalha ali pelo lado direito, né? Tudo, rapaz.
Grage Veículos, compra, vende, troca, financia seu carro seminovo multimarca com o menor preço e a garantia do mercado. É realizada por especialistas que sabem escolher veículo com qualidade. Quer comprar um carro seminovo para não ter dor de cabeça? Então, meu amigo, vá na Grage Veículos. Lá tem um Corolla prata. Eita, carro bonito, viu, Superboy? Também tem outros carros maravilhosos para você. Tem Siena, tem Palio, tem também Gol, tem Onix, tem HB20, tem Fiat Toro. Passa lá, meu amigo, Grage Veículos. Você já pode dar uma olhadinha no Instagram da Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215. O Instagram é @Grage Veículos. Onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Informações 99208-8592, porque seminovo com garantia, você já sabe, procedência é só na Grage Veículos. Marco Valério, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, mas você só vai me responder quando a gente terminar aqui os comerciais. Se eu souber. Você sabe o que aconteceu no dia 1º de junho de 1991, mas só quando terminar os comerciais você vai me dar a resposta. Eu já sei. Mas aí você vai pensando aí direitinho. No dia 1º de junho nasceu boi. 1º de junho de 1991. Agora, só após os comerciais. Bom, que tal você ganhar 2 motos e mais 10 mil em dinheiro com apenas R$5? Meu amigo, eu vou te contar um negócio. Esse Cariri da Sorte é uma maravilha. Você vai fazer o seguinte, vai comprar o seu Cariri da Sorte e vai correr esse grande risco. Eu vou correr esse risco maravilhoso de poder ganhar, quem sabe, 2 motos e mais 10 mil reais em dinheiro. Em cima de uma Bros, hein? No quarto sorteio pra você, uma moto Honda Bros, mais uma moto Honda CG Start, mais 10 mil pra você. É tudo junto. Tem mais, hein? Não para por aí não. Tem 3 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio e no Giro da Sorte, 20 sorteios de R$500 cada. Volto a repetir, tudo isso com apenas R$5. Compre já o seu Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. Eu fico imaginando se JF ganhasse esse prêmio, JF em cima de uma Bros, que é a maior, né? Aí pegava a Honda Start e dava boi. Já pensou? A dupla boi e JF aí, cruzando a cidade. Eu ganhando, a outra seria de boi pra ele colocar na rifa. A rifa do boi. Não, mas aí o que? Ele não dava não, boi. Não, mas aí você não me deixou comprar. Boi JF. O que ele vender? JF, ajude boi, JF. Pelo amor de Deus, eu vou ganhar. Boi já lhe deu tanta coisa. Olha, você dando a moto a boi, você não perde nada. Você só ganha. Eu disse que ia dar. Porque o que boi já fez por você. Oh, meu Deus do céu. Não. Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros de Juazeiro. Oferece modalidades como futsal, futebol, skate, basquete e tem os núcleos, por exemplo, bairro Frei Damião, toda segunda e quarta, das 18h30 às 21 horas. Horto, terças e quintas, das 14 às 17 horas. João Cabral, hoje tem, das 18h30 às 21 horas, toda terça e quinta. Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido pelo Jackson Pilha. Você pode conhecer mais um projeto e até incentivar através das redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Um abraço pro querido amigo Jackson Pilha. O pilhaço. Bom, pra você do Crato, tem um recado bacana, viu? A nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. Pois é, a nova sensação do comércio do Crato fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro da cidade do Crato, onde você terá um atendimento muito bacana, com certeza. Então visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Meu amigo, se você não aguenta mais pagar aquela conta de energia que tá aí comendo o seu juízo, lhe trazendo dor de cabeça, procure a Gênesis Solar. Lá eles fazem todo um projeto para você, tá? Para que você possa colocar em casa ou no seu comércio ou para você que é empresário na sua fábrica, o sistema de geração de energia solar, financiando 100% do seu projeto. A parcela vai ficar equiparada ao que você paga hoje na conta de energia. Só que vai chegar um período que você vai terminar de pagar o financiamento,
Aí você vai pagar pequenas taxas. Aí você vai colher os frutos. Com toda certeza. Eu fiz um ótimo negócio. E é uma empresa muito séria. Estou falando da Gênesis Solar. WhatsApp 981 23 79 56. Fala com Luciano Carvalho, grande Casiano. Ou então vai lá na Gênesis, ali no estacionamento do Cariri Shopping. Bom, quem tá mandando um abraço aqui pro Boi, mandou mensagem desejando muitas felicidades, é o Miranda, lá do CT Miranda, viu, Boi? Mandou mensagem pra gente aqui. Bom, deixa-me falar da churrascaria Mão de Vaca, que tá de portas abertas pra te receber um cardápio maravilhoso. Você tá sabendo já, né? É, quando acabar... O Boi já convidou todo mundo meu amigo, pra assistir o jogo do Flamengo, tomando lá, né, uma Coca-Colazinha gelada, né? Eu vou tomar um com o Boi já. Hã? Eu vou tomar um. Se escalando, tá vendo aí, Boi? Não, ele me convidou, eu fui o primeiro convidado da lista. Ora, não. Bom, é o seguinte, gente, a churrascaria Mão de Vaca, brincadeiras à parte, tem um cardápio delicioso. Não é brincadeira não, o Boi vai levar a gente mesmo pra jantar lá. É. A Luiz Vilar vai também. Já mandou, foi encomendar a picanha, rapaz. Todos os componentes da vaca. Entradinho, ó, aquela linguicinha lá da Mão de Vaca, que é espetacular. Aquele pãozinho de alho, rapaz. Eu vou querer o joelho de porco. Muito bom também. Não provei ainda não. Mas me disseram que é muito bom. E a churrascaria Mão de Vaca? Quem quiser ficar em casa e quiser ligar, como é que faz? Se você não quer ir pra lá, você pode receber em casa, o seu pedido em casa, 99805-4212 e o 98865-7741. Conosco também tem produtos Panebom Pão Nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, burgão, pão árabe, torradas, no café, no lanche, no jantar, você já sabe, produtos Panebom Pão Nosso. E na hora de comer aquele pastel delicioso, tem a massa para pastel Tasquinha, mais um produto Panebom Pão Nosso. Luiz, manda um alô aí pra Damião, que é seu fã. Damião, um abraço pra você, meu irmão. Muito obrigado pela audiência. Trabalha lá na Panebom. Na Panebom Pão Nosso. Que delícia, hein? Ô, rapaz, muito obrigado. Muito abraço pra ele aí. Muito obrigado. Muitos abraços pro grande Damião. Eu gostei muito abraço aí. Muito abraço. Bom, deixe-me falar também do Centro Universitário Leão Sampaio, Leão, formando sempre excelentes profissionais. Inscrições para o abertas, viu? Mega abertas, vestibular, né? Da Unileão. Maravilha. Conosco também Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Para pedir o seu hambúrguer é muito fácil, meu amigo. 98838-0548. Baleia Burger. Uma delícia de hambúrguer. A gente fala também dos Mercadinhos São Luís, tradição de bons serviços prestados à sociedade cearense. Mercadinho São Luís, aqui em Juazeiro, com 2 lojas para você. Uma no Cariri Shopping e a outra lá do bairro Lagoa Seca. Jau Presentes, porque pensou presentes. Pensou na Jau. O Dia dos Namorados tá chegando. Tá você chegando. vai poder comprar o presente do amor da sua vida lá na Jau Presentes. Já tem uma grande variedade lá. Passa lá na rua Clóvis Bevilacqua 536. No meio do quarteirão. No meio do quarteirão. É no meio do quarteirão. Clóvis Bevilacqua 536. Já o Presentes, aguardando a sua visita. Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha preço, qualidade, satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortinas e vidro, box, espelhos e esquadrias. Avenida Plácida Aderaldo Castelo, número 320, WhatsApp 99812 5851. O senhor falou da Madeireira Beira Rio? Não, deixei pra você. Madeireira Beira Rio, sempre com grandes ofertas aí pra você que tá construindo, reformando, passa na Madeireira Beira Rio, tem tudo, além do material elétrico, hidráulico, tem madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas, entrega na obra com madeiras direto do Pará, tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito. Rodovia Juazeiro Barbalha, muito mais que madeira, Madeireira Beira Rio pra você, 99840-1976, é o WhatsApp, e também tem um número fixo 3512-5007. Um abraço aqui, parabéns pro Tico das Quentinhas. Aniversário dele hoje? Amanhã. Mas ele ganhou o presente ontem. Ele é torcedor do Corinthians. Grande né? torcedor do Sporting Clube Corinthians Paulista. Parabéns ao Tico. O Lucha tá arrumando a casa. O Pô Fechou é bom. Falei pra você. Tá arrumando a casa. Você ficava torcendo contra, mas eu disse que ele é bom. Um abraço também pra Bibi. Bibi, daqui a pouco eu ouço seu áudio, Bibi. E o grande João Hamburgão. Grande João. João é gente boa demais. Rapaz, João tá novo, não tá?
João tá um Viu a menino. foto aqui no Instagram? João tá um menino. Eu não sei se essa foto aqui tem filtro. Eu vou perguntar a Luiz Vilar que ele entende. Mas João tá é novo, O trabalho rapaz. de João é muito difícil, Armaria. Hã? O trabalho de João É. difícil demais. E ele é sócio também ali de Fábio, né? Do Lava Jato, né? É O só. trabalho de João é a dificuldade. Aí, estão dizendo que não tem filtro. É porque o homem João tá é mesmo. novo mesmo. Goleiro dos bons. Um dos Tá melhores goleiros que o fininho, Cariri tá um já garotão. viu. João Burgão. Deixa de fazer média, rapaz. Oh, Deixa de fazer média. Eu falo a verdade, mas eu tô mentindo, boi. E por que você tá Burgão não é bom piscando o goleiro? olho? E por que você tá piscando o olho? Ora. Você fala e... Ei, boi, ele fala e pisca o olho. João Burgão, presta atenção, João Burgão. Alô, galego do Novo Juazeiro, meu amigo Neudo Monteiro. Bora, JF, trabalhar? Bom, Anderson Luiz está chegando com informações do Guarani de Juazeiro, o Leão do Mercado, que infelizmente trouxe aí uma triste notícia para o seu torcedor, a desistência da Taça Fares Lopes. Lamentavelmente, uma punição deve acontecer por parte da federação para o Guarani, mas quem vai contar a história completa é Anderson Luiz. Boa noite, Anderson. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Sobre as declarações ontem do presidente, ainda atual presidente do time, o Suarez Leite Machado, falando justamente sobre a falta de apoio do Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho nos procurou hoje à tarde e vai conversar conosco justamente sobre tudo o que falou o presidente da executiva do Leão do Mercado. Então, boa noite a todos aí da Vale FM, em especial a torcida do Guarani. O até então presidente Suarez mandou um áudio ontem aí para vocês com algumas mentiras. Vou explicar. Primeiramente, tudo que a gente acordou no início, ele fez totalmente o contrário. Aí ele falou que nos procurou várias vezes, mentira. Pelo contrário, nós que fomos atrás dele para tentar resolver alguma coisa e que nunca se resolveu. Ele sabe disso. Depois ele falou que afastou o Rominho. Outra mentira. Ele ficou do início ao fim. Todos viram, todo mundo viu. E ele ficou até a última fase, até o último jogo. Aí vem falar e manda mensagem para mim, eu visualizo e não respondo. Pronto. Essa mensagem foi enviada ontem, depois de um longo tempo. Quer dizer, ele não me procurou, ele procurou a gente quando apareceu bronca. No caso, essa última causa trabalhista aí. No bem bom, nunca foram atrás da gente para nada. Aí termina o campeonato, aí ele fala que agora vai ter tempo, que vai ter planejamento para fazer um trabalho bem feito. A gente acredita, escreve o time na Fares Lopes sem condições, porque o Guarani não tinha condições de disputar Fares Lopes. Ele escreveu e agora vem dizer que vai tirar o time da competição, que eu arrume outro presidente urgente e ameaça dar baixa no clube. Nunca fez sequer uma prestação de contas. Aí vem dar pressão nesse momento. Faça o seguinte, apresente uma prestação de contas limpa para os torcedores, para a imprensa. Avise quando vai sair, porque eu vou sair também. Não vou comer bronca de ninguém e vai vir bronca. Ele sabe disso, ele está ciente disso. Respeite esse clube que a você foi confiado e teve seu nome sujo, certo? Teve sua imagem manchada, fazendo a pior campanha de todos os tempos em mais de 80 anos. É isso que eu quero dizer a vocês, pessoal. A verdade sempre prevalece. Obrigado a todos pelo espaço e boa noite. Tá aí as palavras do Alisson Caldas, que é presidente do Conselho Deliberativo do time do Leão do Mercado. E tem um detalhe, sobre o Guarani desistir da Taça Fares Lopes, a gente falou ontem do afastamento de 2 anos da competição. O afastamento é bem mais pesado, João Filho. No artigo 58 do Regulamento Geral das Competições, ele diz o seguinte: caso uma equipe abandone a competição sob coordenação técnica da FCF, estará automaticamente suspensa administrativa por 2 anos de qualquer outra competição coordenada pela FCF, ou uma multa de R$20 mil. No inciso único, a penalidade administrativa acima citada poderá ser substituída pelo pagamento de uma multa de R$40 mil. Resumindo para o torcedor, nesse exato momento, se o Guarani desistir da competição, o Guarani fica afastado de todas as competições realizadas pela Federação Cearense de Futebol por 2 anos. Por 2 anos, ou uma multa de R$40 mil. Para o torcedor rubro-negro entender melhor ainda, se o Guarani quiser participar o ano que vem
do Campeonato Cearense da segunda divisão já entra devendo R$40 mil à Federação Cearense de Futebol. Aliás, não entra nem devendo, só vai entrar se pagar. Se pagar a multa. Só vai entrar se pagar. Bom, Marco, declarações fortes aí do presidente do conselho do clube e a gente só tem que lamentar. Infelizmente, a palavra que eu encontro nesse momento é lamentar. Um clube com mais de 80 anos de história na cidade de Juazeiro, como o presidente do conselho bem disse, fez uma campanha terrível no Campeonato Cearense da primeira divisão, foi motivo de chacota em nível não só estadual, mas em nível nacional. A gente lamenta demais e eu não vejo perspectiva de melhora, sinceramente. Porque tem um prazo pro Guarani confirmar. A participação está confirmada, né? Não, o prazo já se esgotou. O regulamento já foi informado. O Guarani tem que formar um time e entrar em campo, não né? tem assim, mais o que fazer. Para não levar o WO e ficar nessa situação ou aí anunciar afastado a durante 2 anos. desistência e se submeter a pagar esse valor que o Anderson R$40 mil, justamente. Ou se submeter a pagar os R$40 mil. Para o Guarani não tem outra situação. Ou paga os 40 mil ou fica suspenso. Até uma parte desses R$40 mil é revertido para instituições carentes. 1/5, se eu não me engano, desses R$40 mil. Mas o Guarani tem que pagar essa quantia para poder participar de outras competições e não ser suspensos por 2 anos de qualquer tipo de competição da federação. Só vai restar outra competição, que é o Campeonato Cearense de Futebol Profissional, que o Guarani vai voltar para a segunda divisão. E dessa suspensão o Guarani volta para a terceira. Vai descer, se não for para Fares Lopes, se não tiver o dinheiro, vai descer para a terceira. Não, primeiro passa 2 anos sem jogar, né? 2 anos. Aí depois de 2 anos volta pela terceira. Volta pela terceira. O que dizer, Marco Valério? Bom, com a palavra, os dirigentes do Guarani. E aí, o presidente já oficializou mesmo a sua renúncia? Já está oficializado no papel a renúncia do presidente? Que até ele não oficializar, ele continua presidente. Chama a atenção que outras pessoas só podem assumir para evitar que o clube seja punido com a desistência real do presidente. Então, eu acho que falta sim o entendimento. Eu quero até fazer um apelo aqui, João Filho. Ao invés, né, dos dirigentes do Guarani se atacarem através da imprensa, isso não é bom nem para eles, nem muito menos para a instituição. Eu proponho aqui uma bandeira branca, que os egos sejam deixados de lado e se pense no clube, no Guarani. Porque, olha, Soares passa, Alisson passa, como tantos dirigentes aí já passaram no time do Guarani. O problema é o que fica de negativo para o clube, para a agremiação, que tem uma torcida, que é uma torcida valorosa, aguerrida, apaixonada. Não é uma torcida tão numerosa, é bem verdade, comprova-se isso pela presença de público nos jogos do Guarani, mas é um torcedor que ama o clube de verdade. Então, assim, eu lamento pelo torcedor do Guarani, porque uma coisa é você participar de um torneio e você não ter condição de ser campeão. Você vai lá, faz uma campanha digna dentro das suas possibilidades. Uma coisa é o que aconteceu com o Guarani esse ano. Uma campanha vexatória. Como é que o Guarani iria participar dessa Fares Lopes? Chegaram a informar que o Guarani jogaria com o Sub-20. Que não é nem o Sub-20 do Guarani, é o Sub-20 do Campo Grande. Pois é, você tem alguma dúvida que o Guarani seria novamente um saco de pancadas? Nenhum. Deixa eu só abrir um parênteses. E que traria muita tristeza. Aí vem essa informação agora, o presidente renuncia, o barco fica à deriva, aí o presidente do conselho diz, não vou comer bronca de ninguém, eu vou sair também. Esse barco não tá nem à deriva, esse barco naufragou faz tempo. Não, só um detalhe mas aqui. Há condição de se resolver o problema. O Soares acabou de entrar em contato conosco falando que se aparecer um presidente, ele consegue fazer as transferências tanto do nome dele da Receita quanto na federação a tempo hábil para o Campeonato Cearense. De fato, ele vai entregar o cargo até a próxima. O prazo que ele deu ontem no Vale Esporte foi até a próxima sexta-feira e também da desistência do time. Mas sexta-feira que você se refere, sexta-feira amanhã. Mais conhecida como amanhã. Mais conhecida como amanhã. João Filho, justamente. Então, o Soares ainda não entregou, de fato, a sua saída do clube, mas se aparecer um presidente, ele está disposto a fazer toda essa Sim, aí se não aparecer, ele continua. Não, ele disse que vai entregar, de fato, o cargo. Ele disse que vai entregar de todo jeito. Vai renunciar de todo jeito. Não tô aqui para dar conselho a ninguém. Até porque o Soares é um homem inteligente, adulto, experiente. Mas se ele vai entregar, entregue logo. Para que quem quiser tomar conta, tome, né?
Porque fica aquela coisa, eu entrego, espero aparecer, não sei quem. Mas é porque assim, fulano Marco, disse isso, cicrano disse aquilo, e não se resolve nada, o que o Soares está querendo falar em relação à documentação. Ele pode ajudar a facilitar essa questão da documentação junto à federação, junto à Receita, para ser o caminho ser um pouco mais rápido para o Guarani, porque se por acaso o Soares venha a renunciar, tem todo um processo para que seja feito uma regularização de um novo presidente. Então tem que correr para o mais rápido possível para ele poder regularizar, para o Guarani não ter esse problema nessa competição. Olha, tá difícil do jeito que tá hoje, sem os dirigentes se entenderem. Agora, se houver um entendimento, olha, gente, vamos aqui, vamos sentar, vamos conversar e vamos cumprir a palavra. Vamos buscar aqui uma solução para esse problema do Guarani, porque do jeito que tá, complica, né? Rapidinho, a gente já tá no finalzinho do programa, Soares. Só para detalhar, para o torcedor entender melhor como é que funciona essa questão desse procedimento da sua saída do clube da frente do Guarani. Boa noite. Boa noite, Anjo. Boa noite, Marco. Rapidinho, por todo o tempo. Rapaz, a coisa não é tão difícil, não. O problema é que se eu entregar o cargo agora, o presidente do conselho tem 30 dias para convocar uma nova eleição, segundo o que diz o estatuto, diz tudo. Então não adianta entregar agora. Agora é simples. Eu renuncio, automaticamente já coloco outro presidente. Pronto, e continua o barco, vamos para Fariló, vamos para todo lugar. É coisa simples. Eu não tenho nada, eu não quero segurar clube de ninguém, não. Ou todo mundo não sabe que o conselho, depois que o presidente entrega, o conselho tem 30 dias para uma nova reunião. Aí, como ele falou no áudio dele, que ele disse, bem entregava. E depois eu vou falar com ele, que não foi bem com essas palavras que ele falou, que eu comuniquei não. Beleza? Tá certo. Obrigado, Soares, pelo esclarecimento. Então, só para confirmar bem o que eu falei em relação a isso, é que se o Soares, nesse momento, ele deixa o clube, ficaria muito mais fácil ele, nessa transição, ter um novo presidente. Se por acaso ele entrega sua carta de renúncia, aí tem todo um prazo legal para o Guarani eleger o seu novo presidente. O próprio presidente do conselho disse que vai renunciar também. Ele até deixou claro aqui no áudio enviado aqui para nossa emissora que coisas graves, o Guarani sofrerá sanções graves aí. Ele deixou nas entrelinhas que vem coisa pesada contra a instituição Guarani de Juazeiro. E ele disse que vai deixar também. Então, fica difícil. Esse barco não tá, na minha opinião, esse barco já afundou. Infelizmente. E tem outra questão, que é o bloqueio do BID, que a qualquer momento o BID do Guarani pode ser bloqueado novamente por mais uma causa trabalhista. Tá difícil, tá complicada a situação. Mas é aquela coisa, né? Se houver um entendimento, aí há de se buscar uma solução. Agora, troca de acusações na imprensa ou em grupo de WhatsApp. O que não é novidade, essas trocas de não acusações. Resolve o problema, né? Não resolve o problema. Eu repito o que diz. Mais uma vez eu defendo que se erga uma bandeira branca do Guarani. Olha, o presidente não quer mais, chama o pessoal do conselho que queria tanto que ele saísse antes, assume, organiza o time e pronto, a vida segue. O Soares vai cuidar do Campo Grande dele, que é um clube muito bem organizado, o Guarani segue com a vida dele. Eu acho que o Guarani está navegando em mares revoltos, JF, mas há uma condição de se buscar ainda um horizonte que seja possível para o time do Guarani. Agora, tem que se buscar um entendimento, né? E um direcionamento para resolver o problema, porque se ficar esse disse-me-disse de um lado e de outro, aí certamente não resolverá nada. Tá certo? Certo. Obrigado, viu, Anderson? Já esgotei o programa demais já por hoje. Volte amanhã, mas não traga confusão mais não. Vamos trazer notícia boa? Espero que não, viu, Marco? Valeu, Anderson! O que é difícil ele ter notícia boa do Guarani, infelizmente. Cadê Super Luz? Tá aí já? Já tá aqui. Um abraço pro Sargento Silva Neto, do FDA em Barbalha. Nosso querido Tiezão, rapaz, que já trabalhou do Guarani, o Super Tiê. Nosso querido Genival, que torce pelo Icasa. O Nego Miller, que foi ex-jogador profissional, vestiu a camisa do Guarani de Juazeiro. E o nosso amigo Neguinho da Retífica, lá do bairro Triângulo. Obrigado pela audiência.
Kilber de Campos está com a gente. Antes, deixa eu me falar, Marco, que já está no ar um novo site do ESC Cursos. Você pode acessar agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos aí para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos, pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Acesse www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Um abraço pro PC e pra Eugênia, estão escutando a gente. E Val das Tapiocas. Manda um abraço Grande pra Val, grande Val. Um abraço pra Val. Val vai torcer pelo Fluminense hoje. Eu tenho certeza disso. JF, você não solte aquela vinheta Fala Lous, até porque a Luiz tá aqui no estúdio hoje, não, mas viu, aquela Kilmer? vinheta não sou eu que não solte aquela vinheta Não, Fala mas não Lous, não. sou eu. Pega aquela de Bibi, que fica mais bonita, viu? Muito Enquanto você procura aí, eu falo de Nilo Embalagens, meu amigo. Tudo em embalagens, quentinhas de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você encontra também artigos para festas, pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Temos também caixas de bolo e salgados com o menor preço da região. Aquelas caixinhas para colocar pizza, também lá em Nilo Embalagens. Rua São Paulo 1505, bem pertinho da Acalanto. WhatsApp 99607 2384. Vale Esportes é futebol de primeira. Bora aqui o Meio de Campos, aquele abraço. Aí eu entro, o repórter entra com gosto, não é, Kilmer? Boa noite, Kilmer. Fala, Um abraço, meu querido. Aí você bota. Aí de lascar, viu, João Filho? Você é muito covarde. Você bota Não sou eu não, rapaz. Ora, a Luísa aqui no estúdio. A Luiz tá aqui, viu? Sim, mas a Luiz não significa nada. A Luiz pode ter gravado no seu botão, doutor. Ora. Boi também tá aqui, aniversário de Boi hoje. Eu sei, eu parabenizei o Boi da Rifa. Ele tá pistola desde ontem. Eu parabenizei o Boi da Rifa no Facebook dele. Agora você é covarde. Você coloca a vinheta de bebida e depois coloca Fala Luz. Mas... Arrocha aqui. É covardia demais. Vamos lá. Falando aqui da capital cearense, ontem o Palmeiras do Marco Valério e do João Filho levou pau aqui na capital. Foi 1-0 para o Fortaleza. E um detalhe, o Juan Pablo Vojvoda, o argentino, superou o recorde de Rogério Ceni. Ontem, o Vojvoda chegou à vitória de número 82 como treinador do Fortaleza. Rogério Ceni soma 81 vitórias. Com a venda do Moisés para o Cruz Azul do México, o Fortaleza atingiu a meta de vendas na temporada. Já lucrou mais de 25 milhões de reais. Na coletiva ontem, o Vojvoda lamentou a saída de Moisés, mas despistou sobre contratações. No Ceará, o Zé Ricardo explica o estilo de jogo e agradece ao Ceará. Segundo ele, o Ceará abriu as portas para ele. Amanhã é aniversário do Vozão, do Alvinegro aqui da capital cearense. O Ceará que amanhã completa 109 anos de existência e joga contra a Chapecoense e teremos muitas promoções, inclusive um alvorada de fogos às 7 da manhã e uma missa em Porangabuçu. O Ceará nunca perdeu para a Chapecoense no Castelão. E é claro, amanhã vai tentar manter esse tabu. O time do Ferroviário agora joga contra o pessoal do G4. O Atlético Cearense, que é o próximo adversário, está no G4, ou seja, entre os 4 primeiros. O Parnaíba, treinado pelo Oliveira Canindé, também está no G4. E o Maranhão Atlético Clube, que é o último adversário, jogos de ida, também no G4. Ou seja, o Ferroviário agora jogando contra o pessoal lá de cima. Uma última informação em relação ao Ceará Sporting Clube: Thiago Panhussá não joga, Michel Macedo não joga, Luiz Otávio não joga e, como o Marco Valério colocou em tom de manchete, o zagueiro da base, Jonathan, deve ser relacionado pelo técnico Eduardo Barroca. Marco e João Filho. Tá bom então, Kilmer. Obrigado pelas informações. Palpites do Kilmer. Ele vai ficar sim. Marco Valério, ele fez uma pergunta, mas você não me respondeu. Não tem a menor ideia o que aconteceu dia 1º de junho de 91. Começava o programa Cotonete, do DJ Jorjão. Começava o projeto do Cotonete, que completa hoje
32 anos no ar. Que maravilha. O programa Cotonete. Lá na Coirmã Rádio Tempo, com o nosso querido Paulo Silva, o Paulinho, Isso. que é torcedor do Flamengo e do Guarani. Grande abraço pro Paulo E Silva. é um recorde no Brasil, viu, Marco? Porque programa de rádio de música eletrônica durante 32 anos no ar é um fato que a gente registra Parabéns ao com DJ muita Jorjão. satisfação. Parabéns ao amigo Jorjão. O Henrique Vidal fez parte do projeto. A Milene Moraes hoje é apresentadora Hoje é lá com a do Milene, DJ. né? Apresentando, enfim. Um abraço, nosso carinho ao nosso queridíssimo Tinha o amigo... DJ Tampinha também. O humildinho, Tampinha também, né? O Tampinha. O DJ Jorjão tá escutando a gente. Parabéns, 32 anos aí do programa Cotonete. DJ Jorjão vai torcer pelo Flamengo ou pelo Fluminense? Rapaz, ele tá na expectativa, ele é torcedor do Flamengo. Ele é Ah, torcedor apaixonado tá aí do clube de regatas do Flamengo. Ô, Kilmer de Campos, 19h30 tem São Paulo e Sport. Pera aí, e dispensou a Luísa, velho. A Luísa, pai. Mas peraí, antes do Aloysio, Ah. tem uma mensagem pra Kilmer aqui, ó. Eita, menino, é Kilmer de Campos, fala Luz! Ih, Maria, vamos pegar demais, não é um cachimbão pra pegar corda, viu? Rapaz, esse coronel tá pegando no pé de Kilmer. Rapaz, coronel voltou de desde novo, ontem, viu? Esse coronel aí é um fuleiragem, viu, esse coronel? Isso é lá coronel de nada. Vamos lá, fica aí pros palpites, Kilmer. Destaque final do Verdão. Arrocha, Fala, Luiz. presidente. Destacar, Marco e JF, que o Icasa segue os trabalhos. Até no domingo tem trabalho, viu? Não para. Amanhã em tempo integral, pela manhã um trabalho físico e à tarde um técnico lá no CT Praxidão, da mesma forma que o técnico Flávio Araújo vem fazendo, portões fechados logo no finalzinho ali. A imprensa tem acesso aos trabalhos. E estamos aí no aguardo, né, por mais nomes para que o elenco seja realmente fechado. Acho que dessa semana não pode passar, né, Marco? Até porque já foi aí uma semana de trabalhos, então tem que ser anunciado sim o reforço ou os reforços para a equipe do Icasa nesta Fares Lopes. E amanhã a gente volta com mais do Verdão, tá bom? Pro torcedor que nos Você acompanha. fica pros palpites? Fico, com toda satisfação. Ontem você não participou dos palpites, não, ontem né? eu tava aqui fazendo uma live. certo. E pelo regulamento, o nosso querido Boi não vai poder Não participar, pode, porque tá com camisa de clube totalmente hoje. parcial. Apesar de ser aniversário dele hoje, né? A gente poderia abrir uma exceção pelo aniversário, né? Deixa eu ver o Até regulamento porque aqui. O artigo 43, parágrafo único, inciso 3º, permite que a pessoa que esteja com camisa de clube, desde que seja aniversário, possa participar do palpite. Exatamente. Tá Boi, vendo? chega, Boi. Aí. Aí. Tá vendo? Esse Tá vendo aí? Kilmer é um advogado de mão cheia. Eu tenho tudo na cabeça. Não. Esse Aliás, parabéns, Kilmer, que você acertou o Grêmio ontem, viu? Acertei o Grêmio. Foi o pois único é. que acertou. Foi. Bora lá, JF? Kilmer de Campos, São Paulo e Sport, agora 19h30. No primeiro jogo deu São Paulo, 2-0. Aí a maior barbada de hoje. São Paulo fácil de goleada. Acho que o São Paulo vai passar tranquilo. João Filho, doutor Romildo Bringel Ah. e Michel também estão lhe ouvindo, viu? se Só aconte- pra lhe avisar. Só se acontecer um tsunami hoje dentro do Morumbi e der o contrário. Mas pra mim, dá São Paulo tranquilamente. Pergunta aí o aniversariante do dia. Aniversariante, boa noite, tudo bem? Boa noite, João Filho. Boa noite, grande Kilmer de Campo, rapaz. Boa Obrigado noite, aí Boiadeiro. por essa abertura aí que você me desse, viu, Kilmer? Pois é, eu fui procurar aqui no regulamento e consegui vir Gostei exatamente do português, que enxergar. você me destes. Eu vou dizer uma coisa a ti. Como é que eu dizia? Você é um enciclopédia, viu? Pronto, aí. Você é um foi rápido. tudo. Você é a enciclopédia do judiciário. Aliás, o Bibi mandou uma mensagem parabenizando você. Quero viu? também agradecer ao meu amigo Bibi. Marco, me aproveita aqui, Aproveito. Aproveite ele, papai. Não me aproveita. Eu vou deixar o JF lhe aproveitar, é melhor. Permita aqui que eu mando um alô pro Miranda, rapaz. Nosso amigo Miranda, Miranda, lá do CT Miranda. Toda noite escuta o programa do Vale Esporte. E já faz parte da casa, né, mano? Com Marley certeza. Duarte. Um abraço pra ele. Vamos E lá? aí, São Antônio, quem passa? São Paulo ou Sport? Aí é São Paulo. São Paulo. A Luiz Vilar, quem passa? São Paulo ou Sport? E aí, Marco Valério? São Paulo, e eu tô torcendo pro São Paulo por causa do Dorival Júnior, que é um cidadão de bem no futebol brasileiro. 2, Marco Valério. Também Kilmer de tô Campos, 8 da noite, Flamengo e Fluminense vão se enfrentar no Maracanã. Primeiro jogo foi 0-0. Quem classifica? Todo mundo sabe que eu sou vascaíno, amo o Botafogo e sou louco pelo Americano de Campos. Mas hoje quem classifica é o time do meu amigo Demóstenes, lá do Ju de Balas, da pipoca da Ju. Mengão classifica hoje. O Demóstenes nosso Fluminense, é? Não, ele é Flamengo. Ah, Deus tá. me livre, Fluminense. Tá certo.
Ô, seu Antônio, quem passa hoje, Flamengo ou Fluminense? Ah, meu amigo, não existe presente melhor, né? Porque a vitória do meu Mengão hoje, 1x0. 1x0 tá bom demais, gol de Gabigol. Marco Valério, quem passa hoje, Flamengo ou Fluminense? Eu só quero dizer antes que continua rolando a promoção lá na Pizzaria e Hamburgueria Uval pro jogo Fla-Flu. Exatamente. Você toma lá a sua Amistel, você toma 4. A quinta é por conta da casa. Por conta de Val. Exatamente. Val é E desenrolado, para hein? pedir uma pizza deliciosa é muito fácil. O número é 8842-9514. Pizzaria e Hamburgueria Uval. Isto dito, na minha opinião, classifica o Flamengo. A Luiz Vilar, quem classifica? Flamengo ou Fluminense? Na minha opinião, Sim. o Fluminense. Na minha humilde Presente opinião. grego pra boi da rifa. Na minha opinião, é jogo difícil, 2 gigantes do futebol brasileiro, mas eu acho que tá Fluminense. Agora o Fluminense tem que voltar a jogar bola, né? Que o Fluminense encantou todo mundo no mês de abril, mas no mês de maio o Fluminense levou cacete de quase todo mundo, né? A verdade é essa. Igual o Atlético Mineiro, né, Mago? O Atlético Mineiro vinha bem ontem e perdeu pro Corinthians. Não entendo. Um abraço, Kilber. Valeu, João. Um abraço, Marco. Valeu, Super Kilmer. Vamos embora assistir o jogo, né? Vamos embora. Vamos pra mão de vaca, mano? Vamos sim, porque o Boi vai pagar o jantar pra todo mundo hoje. Jantar, a Estela lá, a Deus dará. Vai ser um derrame. Rapaz. Estela. Que o representante da Estela tá feliz da vida. Ei, o cabo que fala assim não é gago. Não é gago, não. E nem treme, né, mano? Pô, vou agora. Partiu. Vamos agora. Valeu, tchau. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte.